Cotação Web é um website desenvolvido pela Brajan Sistemas a fim de agilizar os pedidos de compra. Os pedidos são realizados através do site e enviados diretamente para o login do fornecedor, onde o mesmo aplica disponibilidade, valores e condições de pagamento, facilitando o vínculo e automatizando a rotina. É válido lembrar que esta página não possui vínculo direto com o retaguarda. Acompanhe o vídeo e conheça melhor as rotinas. Para ter acesso à cotação, é necessário adquirir a licença através do SGC. Posteriormente, é necessário observar se todos os dados do cadastro da empresa dentro do SGC estão devidamente preenchidos. Em especial, o e-mail do cliente precisa estar correto. Em caso de dúvida referente a esses dados, pode ser efetuado contato com o administrativo. Após isso, você já pode ter acesso ao site que está disponível aqui embaixo na descrição do vídeo ou em contato com o suporte. Acessei ao site cotação, nós temos aqui então uma tela de login, onde pede e-mail e senha. Abaixo nós temos as funções de criar uma conta e de recuperar a senha. Então a gente vai criar agora a nossa conta. Eu clico aqui e aí ele vai me perguntar o seguinte: eu sou o estabelecimento ou eu sou o fornecedor? Então, no momento eu sou um estabelecimento, sou a empresa. Preencho aqui então o meu CNPJ. Após informar o meu CNPJ, eu vou enviar. Que função é essa? Chegará para mim no meu e-mail, que inclusive está cadastrado no SGC, no meu cadastro da empresa, um acesso para a plataforma. Então aqui eu vou clicar em enviar. Usuário criado com sucesso. Enviamos o e-mail para anacarolina.helpdesk@gmail.com. Clique no link e altere a sua senha. Então eu venho aqui no meu e-mail e verifico se chegou para mim esse login. Pode demorar um tempo para que esse e-mail chegue para você. Então vamos aguardar para dar continuidade ao meu cadastro. O e-mail da plataforma chega para mim, eu cliquei e aí vem dizendo o seguinte: olá, seja bem-vindo à plataforma Cotação Web Gestores. Clique no link abaixo e crie uma nova senha. Então a gente clica nesse link e aqui me pede para alterar a minha senha. Eu coloco aqui a senha e aqui embaixo eu repito. Alterar senha. Ele retorna para a tela de cotação e me pede então para realizar esse login. Então aqui eu vou informar novamente o meu e-mail e aqui embaixo, como eu já salvei, a senha fica salva. E clico em entrar. Aqui eu fiz o meu cadastro de empresa. Assim como vocês puderam observar, no momento em que nós vamos cadastrar um usuário, nós temos dois possíveis cenários, o de fornecedor e o de estabelecimento. Nós vamos conhecer agora a tela referente ao estabelecimento e posteriormente nós conheceremos as rotinas para o fornecedor. Então, assim que nós acessamos o login do estabelecimento, nós temos aqui qual é a empresa e uma tela onde vai nos mostrar quantas cotações nós temos agendadas, quantas cotações nós temos em aberto e quantas cotações nós já concluímos. Essas três informações funcionam da seguinte forma: as cotações agendadas são cotações que já estão prontas para serem liberadas para que o fornecedor possa lançar lá os resultados. No entanto, ele ainda não pode movimentar justamente porque a data ainda não iniciou. Então, digamos que hoje é dia 12. A cotação foi agendada para iniciar no dia 14. Então, essa cotação ela tá pronta, mas ela tá agendada. Ela ainda não está em aberto. Chegou o dia 14, o meu fornecedor já pode movimentar essa cotação, então ela vai ser jogada aqui para as cotações que estão em aberto. Então, o fornecedor já pode movimentar. A cotação do dia 14 eu coloquei para estar aberta até o dia 20. Chegou no dia 20, a cotação já está com os resultados e deu o horário dela fechar, ela vem então para as cotações concluídas. Então é basicamente essa rotina que acontece aqui nessa tela. Nós temos aqui então o login, onde eu consigo trocar de empresa, editar o usuário e sair. Então aqui em editar o usuário, eu consigo trocar o nome, consigo resetar a minha senha também.
Esse trocar de empresa, as empresas que estão vinculadas a esse mesmo usuário. Então, quando eu clico na função, ele me traz as empresas e eu consigo selecionar qual que eu quero movimentar nesse momento. No entanto, eu só tenho uma, então se eu clicar aqui, ele vai retornar para essa empresa mesmo. Depois nós temos aqui o cadastro de fornecedores. Eu consigo filtrar, realizar pesquisa e consigo aqui cadastrar também os meus fornecedores. A cotação só chega para o fornecedor que eu tiver cadastrado aqui e que o e-mail estiver correto. Tanto que aqui ele fala, informações do representante. O e-mail do representante será usado para notificar e vincular a conta dele na plataforma às cotações. Então, se o e-mail que eu informar aqui estiver incorreto, essa informação de que existe cotação para que ele faça os processos não chega para ele no e-mail. Então, eu vou cadastrar um fornecedor. Preencho o CNPJ, o endereço. E agora nós vamos para os dados do representante. Feito esse cadastro, eu posso salvar. Fornecedor criado com sucesso. Então, nós podemos aqui tanto editar quanto excluir esse fornecedor. Caso eu tenha muitos fornecedores, eu posso tanto filtrar quanto pular essas páginas aqui. Depois nós temos o cadastro de empresa, que aí eu consigo tanto visualizar o cadastro da empresa que eu estou acessada hoje. Vou vir aqui, ó, em cadastro. Então, eu vou ter o nome da empresa, endereço, CNPJ já registrado, não pode ser alterado, inclusive, porque é vinculado ao SG. Endereço de entrega. Esse endereço de entrega, vocês vão observar na hora de fazer a cotação que existem duas maneiras. A cotação pode puxar tanto esse endereço que está cadastrado na empresa, quanto o endereço que a gente consegue informar quando eu cadastro aqui em endereços. Mas posteriormente nós vamos enxergar isso. Eu vou salvar e nós vamos aqui em filiais. Caso a empresa tenha outras filiais, eu tenho aqui a cadastro da matriz, que é onde eu acessei, que é a empresa demonstração. Mas se eu tenho outras filiais, eu também consigo cadastrá-las aqui com seus devidos endereços e no momento de realizar a cotação, eu posso selecionar qual ou quais filiais estarão participando dessa cotação e também essa empresa para receber essa mercadoria. Posteriormente, nós vamos visualizar melhor essa rotina, mas no momento, nós vamos cadastrar uma empresa como filial. Eu informei os dados da minha filial e agora eu informo o endereço para entrega. Tenho aqui a minha empresa, tenho o endereço da empresa e aqui seria o endereço de entrega, porque digamos que ela tem um CD, que é o centro de distribuição dela. Então aqui a gente consegue também informar o endereço para a entrega. Eu vou salvar e a minha filial ela fica aqui registrada. Depois nós temos o cadastro de endereços. Assim como a gente já havia dito anteriormente, existe a possibilidade de eu colocar endereços aleatórios. Talvez eu queira mandar não para o endereço de entrega da minha empresa, e sim para um CD que eu tenho em outro endereço, sem ser o endereço de entrega. Então existe essa possibilidade aqui também. Eu venho em cadastrar. O tipo entra como entrega mesmo. E eu salvo. Endereço criado com sucesso. E aqui eu posso lançar diversos endereços, tá? Tanto que na hora que você for fazer a cotação, você vai conseguir escolher um desses endereços que estão registrados aqui. Posteriormente, nós temos aqui o cadastro de produtos. Antes mesmo de eu cadastrar produtos aqui, que existe a possibilidade, nós precisamos cadastrar marcas, porque são obrigatórias serem informadas. No entanto, o sistema não tem nenhuma registrada. Nós vemos aqui o cadastro de marcas e nós vamos cadastrar. Então, é só o nome mesmo, não tem nenhuma outra informação.
As marcas que eu vou cadastrando vão ficando registradas aqui. Eu consigo tanto alterá-las quanto excluí-las. Depois nós temos o cadastro de unidade de medida. O sistema ele traz algumas como padrão, mas eu também consigo alterá-las ou adicionar outras unidades. Se vocês observarem, nós temos aqui um campo de fracionada. Como isso funciona? Aqui a gente tem a caixa. Lá dentro do cadastro de produto, a gente vai colocar o valor de unidade. Então, se eu tenho a caixa e ela não fraciona, eu estou comprando baseado na caixa. Agora, se ela fraciona, eu estou comprando baseado nas unidades que vem dentro da caixa. Isso vai ser melhor observado quando nós formos realizar o cadastro de algum produto. Mas eu vou marcar aqui como unidade fracionada. E vocês vão observar que quando eu informo lá dentro do cadastro do produto o valor unitário, o sistema ele multiplica para mim pela quantidade que vem dentro da caixa. Então, a gente vai fazer isso posteriormente. Dentro do cadastro de unidade, são essas as informações que nós precisamos: a abreviação de até 2 letras, o nome da unidade de medida e marcar se ela vai fracionar ou não irá fracionar. Aqui nós vamos ter a opção de lista. Essa lista seria o cadastro de produtos em si. Então, nós temos aqui como pesquisar por nome ou código de barras. Temos aqui também como filtrar, se eu quero filtrar por marcas, se eu quero filtrar por unidade de medida, como cadastrar. Então, aqui eu informo um código de barras, eu vou preencher aleatoriamente. Seleciono a minha marca e a unidade de medida. Observa, eu marquei aqui para ser unidade. Então, a fração por unidade é referente a 1. Eu não tenho a opção de fracionar marcada nessa unidade de medida unidade. Então, esse campo de fração por unidade, ele não habilita. Ele se baseia em uma quantidade. Agora, se eu marco que eu quero caixa, automaticamente, esse campo é habilitado, onde eu vou marcar quantas unidades que vão vir dentro dessa caixa. E aqui, o valor que eu vou informar é o valor da unidade, sempre o valor da unidade. O sistema vai se basear aqui nessa fração para fazer a multiplicação e chegar ao resultado do preço de custo do produto. Então, aqui, quantos que vem dentro de cada caixa? Eu vou colocar que vem 12 e o valor é de R$3 por unidade. Então, o sistema traz para mim o valor de custo do produto cotação. Então, aqui eu consigo observar onde me diz o código de barras do produto, o nome do produto. Aqui eu tenho a unidade de medida do produto, onde me mostra que eu fracionei por 12, qual o preço de custo por fração e qual é o valor total dessa caixa. Aqui eu consigo alterar também e apagar. Vou registrar novos produtos. Nesse aqui eu vou manter com uma unidade de medida que não é fracionada. Qual o valor por unidade? Quando eu realizo o filtro Veneza, por exemplo, vai trazer para mim apenas o meu produto, que é da marca Veneza, que inclusive fica em destaque aqui no nome do produto. Vou voltar para o todos. E agora, nós vamos iniciar o processo de abrir as cotações. Então, venho aqui em cotações. Aqui a gente tem um filtro onde eu consigo visualizar por status. Ele vem padrão como todos, mas aí a gente tem pré-cadastro, ou seja, eu não finalizei essa cotação ainda. Eu só mesmo criei ela e não dei o ok, não mandei notificar fornecedor. Aqui eu tenho agendado, eu fiz a minha cotação para algum dia do mês. Digamos que está em janeiro, no final de fevereiro, eu quero que essa cotação seja aberta. Então, eu consigo fazer essa rotina também. Aqui eu tenho as cotações que estão em abertas, ou seja, já está disponível para que o meu fornecedor possa fazer as alterações. As que estão encerradas, ou seja, o prazo já terminou, eu não posso mais fazer alterações. E as que foram concluídas. Então, eu fiz o faturamento, já dei o ok, só falta o produto chegar, ela está concluída.
Nós vamos agora abrir essa cotação. Eu consigo colocar um nome. Então, no meu exemplo, eu vou colocar o nome da minha cotação para o ano novo, que é uma data especial. Então, eu sei que eu preciso de ter mais produtos, né? Porque eu preciso de mais estoque. O fluxo é muito grande na minha empresa. Então, eu preciso de uma cotação para o ano novo. Qual é a data inicial para essa cotação poder chegar como aberta para o meu fornecedor? Então, aqui eu me baseio no seguinte: eu quero agendar essa cotação para uma data, ou a partir de hoje ela já pode estar rodando para o meu fornecedor já ir lançando as previsões, as condições de pagamentos e afins. Então, eu vou colocar a minha para já iniciar hoje às 9 horas. E qual é a data final para essa cotação poder fechar e eu já conseguir fazer o faturamento? Eu vou deixar até a sexta, dia 15, às 14 horas. Então, esse é o prazo da minha cotação. Aqui eu seleciono fornecedor, mas existe a possibilidade de eu selecionar todos os meus fornecedores também. Talvez eu quero ver qual é o que tem a melhor condição, né? Ou o melhor prazo de entrega e afins. Eu consigo, então, lançar todos ou selecionar apenas um. No meu caso, eu tenho apenas um fornecedor cadastrado, mas vai de acordo mesmo com o cliente. Aqui, assim como eu havia dito, a gente consegue selecionar quais as empresas que vão estar incluídas nessa cotação de ano novo. Ou seja, se eu informar todas as minhas empresas, digamos que eu tenho lá 5 filiais, se eu informar aqui que todas elas vão participar, quando eu for lançar produto, eu consigo selecionar para qual filial vai cada produto. Ou eu consigo também lançar quantidades diferentes para cada filial dentro da mesma cotação. Posteriormente, nós vamos ver isso melhor. Mas de imediato, só para deixar claro, você consegue fazer uma cotação para diversas empresas, certo? Com quantidades diferentes, com produtos iguais, com produtos diferentes, e aí fica a seu critério. Então, eu vou selecionar todas as minhas empresas para que vocês possam observar posteriormente na inclusão de produtos. Aqui a gente tem o seguinte: qual o endereço de entrega? Vai ser de acordo com o que está cadastrado no cadastro de empresa e nas filiais. Lembra que a gente tem um cadastro de endereço de entrega logo que eu informo todos os dados da minha empresa? Abaixo a gente já informa qual o endereço de entrega, talvez seja o CD. Então eu consigo tanto solicitar que vá para esse endereço aqui, quanto para o endereço único, que são endereços que eu cadastro manual. Então vou selecionar aqui para ir para o meu endereço único, que é o que eu incluí manual. Nessa aba a gente tem as configurações da cotação. Qual é o tipo de cotação? Então, se ela é uma cotação online, essa cotação vai chegar no e-mail do fornecedor. O fornecedor vai conseguir acessá-la pelo computador e vai conseguir fazer as movimentações por lá. Agora, quando se trata de uma cotação presencial, na teoria, o fornecedor ele está do seu lado e você já está lançando os resultados no site. Então, essa informação não chega para ele lá no site dele com o acesso dele. É como se você só estivesse lançando as informações aqui, com os prazos, os produtos, as quantidades, e ele aqui do seu lado te auxiliando. Então, vamos marcar o online, que aí vai chegar o e-mail, nós vamos conseguir replicar essa rotina. Salvar. E já habilita para nós a aba de produtos da cotação. Aqui a gente consegue importar planilha vinda do sistema. Então lá no sistema a gente tem a seguinte aba. Vou abrir aqui. Nos gestores, a gente tem aqui em gerencial análise de produtos para compras. Então eu fiz o meu filtro aqui, eu consigo exportar planilha para Excel e a partir dessa planilha eu já lanço a minha cotação. Então, eu consigo filtrar aqui com produto, grupo, fornecedor, marca, processo, gero a planilha, salvo no meu computador e eu importo. Eu já tenho uma planilha pronta para a gente poder fazer o processo. Então, abriu para mim aqui a tela de produtos, eu venho importar planilhas, mas eu também consigo adicionar produto manual, que aí seriam aqueles produtos que eu acabei de cadastrar. Adicionar produtos manualmente, aí eu só informo mesmo qual a quantidade
quantidade do produto e clico em adicionar. Certo, ele veio aqui para mim e qual é a empresa-alvo que vai receber essa quantidade de produto cotação. Então eu posso selecionar aqui quais as filiais. Vou incluir mais um para que vocês possam observar que eu consigo selecionar o mesmo produto para outras empresas. Então, adicionar produtos. Esse é o produto que eu selecionei. Qual a quantidade que eu quero para outra empresa? Na outra empresa, meu estoque está menor, então eu preciso de 8 caixas. E aqui eu consigo selecionar a empresa teste. Então, o mesmo produto com o mesmo valor, quantidades distintas e empresas distintas. Aqui eu também consigo apagar a informação, caso isso tenha entrado de maneira incorreta. Eu vou finalizar o lançamento e posteriormente nós vamos retornar para fazer a inclusão de uma cotação onde eu vou importar a planilha. Vou finalizar o lançamento e aqui eu tenho a opção de liberar a cotação. Eu tenho aqui o status de que ela está em pré-cadastro, ou seja, ela, apesar de estar dentro do prazo para ser liberada, ela não foi liberada ainda. Então eu preciso vir aqui, clicar nessa opção e posteriormente ela muda o status. Então, pré-cadastro, deseja realmente liberar essa cotação? Sim. Certo, então o status dela mudou para aberto. Então agora o meu fornecedor ele já pode ter acesso a essa cotação. No entanto, ele não foi notificado dentro do e-mail dele. A cotação já está dentro do site para que ele possa acessar com o login dele e alterar essa cotação. No entanto, existe a possibilidade de notificar ele pelo e-mail para que ele possa entrar na cotação com maior agilidade. Então eu consigo aqui notificar fornecedor por e-mail. Enviamos um e-mail para os fornecedores participantes, então todos eles receberam os e-mails e aí agora eles vão realizar lá a rotina da cotação no acesso deles. Retornei aqui e eu consigo enxergar a minha cotação que está em aberta. Eu vou abrir uma nova cotação para nós podermos visualizar como é que a gente importa a planilha. Abrir cotação. Eu vou fazer uma cotação para Páscoa, então vou lançar aqui a data de janeiro. Dia 15 de janeiro de 2024, às 9 da manhã, ela já pode ser liberada e aí o fornecedor consegue movimentá-la lá. E ela vai encerrar no dia 20 de janeiro, às 9 da manhã. Aqui eu seleciono os meus fornecedores, vou selecionar todas as minhas empresas. O endereço de entrega aqui eu vou deixar como endereço cadastrado nas empresas e na filial e vou manter essa informação como online. Salvei, abre para mim a tela de produtos. Então eu vou importar uma planilha agora. Eu seleciono essa opção. Ao importar a planilha, caso não encontremos produtos com códigos de barras iguais já cadastrados, iremos criar e vincular a essa cotação. Eu vou clicar nessa opção importar planilha. Selecionei minha planilha e aí eu cliquei para importar. Esse era o único produto que eu tinha na minha planilha, então ele já cai aqui para mim de acordo com aquela tela dos gestores, que é a de análise de produtos para compra. Ele já trouxe o código de barras, o produto com a sua devida marca, qual a unidade de medida, o valor por fração e aqui eu consigo selecionar para qual empresa. Então ele vai para a empresa teste. Vou finalizar então o meu lançamento. Aqui ele entrou como pré-cadastrado, ou seja, eu ainda não liberei para que ele possa abrir na data certa, que é o dia 15. Vou selecionar e vou liberar essa cotação. Deseja realmente liberar? Sim. E aí ele retorna para mim como agendado. Por quê? Porque o período que ele vai iniciar e finalizar é só lá em janeiro de 2024. Então ele já existe, ele já está pronto para que lá em janeiro o fornecedor consiga movimentá-lo. Então agora nós vamos realizar o login do fornecedor. Retornamos à tela de fazer login e aí eu venho em ainda não possui conta, clique aqui. Aqui eu vou selecionar que eu sou o fornecedor, coloco um nome para esse fornecedor. Aqui eu informo o e-mail do fornecedor.
Vale enfatizar que esse e-mail precisa estar válido, porque você precisa acessá-lo posteriormente. Afinal, as notificações chegarão no seu e-mail. Preenchi a senha, clico em registrar. Usuário criado com sucesso. Por favor, verifique o seu e-mail. Então, nós vamos entrar agora no e-mail do meu fornecedor. Aqui no e-mail chegou para mim, verificação de e-mail, cotação web gestores. Então, eu vou clicar e aqui vai dizer o seguinte, verificação de e-mail. Clique no botão abaixo para verificar o seu e-mail. Eu vou clicar aqui no link, o sistema automaticamente já me traz o ambiente do fornecedor, porque a confirmação do e-mail deu certo. Aqui então nós temos a tela inicial, onde vai me mostrar, assim como da empresa, né, as cotações agendadas, as cotações em aberto e as que foram concluídas. Aqui eu consigo editar o usuário e sair. E aqui eu tenho listada as minhas cotações com seus devidos status. No ambiente do fornecedor, além dos status de aberto, agendado, finalizado, concluído, que a gente consegue enxergar aqui através do filtro, a gente tem também outros 3 status. Então, o de pendente de precificação, ou seja, a minha cotação está aqui, mas eu ainda não abri para realizar a precificação, prazo de entrega, condições de pagamento. A precificação concluída, ou seja, eu já acessei a cotação, já realizei a rotina de precificação, e aqui a cotação quando ela está encerrada. Esses status, essas cores, elas aparecem logo abaixo das informações. E além disso, também tem esses status aqui que aparecem tanto para o fornecedor quanto para a empresa. Quando a cotação vem para cá, a gente consegue enxergar qual a empresa que solicitou, qual a descrição, a data inicial e a data final, quantos produtos eu preciso precificar. Se vocês observarem, aqui eu estou clicando, mas eu não consigo acessar, justamente porque ela está como agendada. Nessa aqui, que está como aberta, o campo já é habilitado para que eu possa clicar. Então eu vou clicar nela, que está do período entre o dia 12 ao dia 15. Vai me mostrar aqui o endereço de entrega para onde eu tenho que mandar a mercadoria. A data de previsão de entrega é um ponto que vai fazer diferença nessa cotação, justamente porque talvez a empresa precise disso com urgência. Igual aqui, o exemplo é do ano novo. Talvez eu consiga entregar até o dia 20 e um outro fornecedor só consiga entregar no dia 30. Então, quanto antes para a empresa, nesse caso do ano novo, talvez seja melhor. Talvez nem seja a condição de pagamento, ou os valores dos produtos, ou se você vai ter a quantidade total de estoque que ele precisa. E sim, se você tem uma previsão de entrega ótima. Aqui a gente consegue lançar a previsão de entrega e eu consigo fazer essa entrega no dia 20. A data de faturamento, vou colocar aqui para o dia 2 de janeiro. E qual a condição de pagamento? Aqui eu vou colocar 30 dias. Aqui embaixo a gente vai ter os produtos com seus códigos de barras, as descrições, quantidade que eu preciso, qual a fração por quantidade. Aqui eu aplico o valor, hoje vai estar R$ 6,50, lembrando que é a unidade, e o valor total é de 312 nessa mercadoria. Aqui embaixo eu também tenho outro produto, onde eu preciso de 8 caixas. Tem uma opção aqui de visualizar tanto qual é a filial para que eu vou mandar esses itens, quanto marcar a opção de que não tem como realizar essa entrega. Então, digamos que hoje eu tenho 6 caixas. Como o meu cliente precisa de 12 caixas no total, que é a soma das duas empresas, alguma delas eu consigo recusar. Então, aqui eu consigo marcar que eu não atendo, não consigo realizar a entrega desse produto para essa empresa aqui, que ele solicitou 8 caixas. Então, o sistema, para o fornecedor, ele é muito ágil. O fornecedor clicando aqui em salvar, imediatamente essa informação já chega para a empresa, que ela pode encerrar a cotação e já realizar faturamento, agilizando assim o processo. Eu posso aqui clicar em salvar, cotação atualizada com sucesso. Vou retornar aqui. E aí eu tenho aqui, ó, o que mudou foi que eu precifiquei um dos
os 2 produtos solicitados nessa cotação. Enquanto ela está como aberta, eu consigo ainda vir aqui e alterar as informações. Então, eu vou desmarcar esse checkbox e aplicar o valor da mercadoria. Caso eu tenha observações, eu também consigo adicionar aqui. Então, eu vou salvar. Todos os produtos foram precificados. Com isso, a cotação foi finalizada com sucesso. Automaticamente, o status dela fica como precificação concluída, porque eu precifiquei todos os itens disponíveis na cotação. Eu vou retornar agora ao ambiente da empresa para vocês observarem como ficou essa cotação e vamos abrir essa cotação que está como agendada. Eu vou adiantar esse período. E aí eu vou na aba cotações, vou alterar primeiro a cotação que está como agendada, editar, vou colocar para o dia 14/12, que é hoje, às 9 da manhã, e vou salvar, retornar da edição. E aqui me trouxe ela com o status de aberta. Então, ela inicia hoje, dia 14, às 9 da manhã e finaliza no dia 20/1 de 2024. Agora, retornando à cotação que o fornecedor já realizou a manutenção, eu posso abrir. Aqui tem o status de retorno, que está, inclusive, com 100%. Aqui eu tenho um relatório de comparação. O que seria isso? Eu mandei essa relação de produtos que eu preciso que eles realizem a cotação. No caso aqui, a gente só vai ter mesmo um fornecedor como exemplo, mas aqui eu consigo observar quantos % de aumento teve no custo desse produto. Já que deu 100% do produto cotado, eu vou editar para que essa cotação já encerre hoje. E retornar para a tela principal. O status dela foi atualizado e já está como encerrada. Então, eu clicando nela novamente, eu consigo apurar os resultados. Quando eu clico nessa opção, eu tenho aqui uma configuração para apuração, ou seja, como é que eu quero relacionar essas cotações? Pelo melhor preço, pela melhor condição de pagamento, pelo melhor prazo de entrega? Então, eu consigo aqui realizar esse filtro. Eu quero pelo melhor prazo de entrega. No nosso ambiente de teste, a gente só tem uma cotação realizada, ou seja, com um fornecedor. Então, vai trazer a única que a gente tem. Mas no seu caso, se você utilizar diversos fornecedores para realizar essa cotação, então você pode realizar esse filtro baseado no que você precisa. Aqui no meu caso é o ano novo, então eu preciso de um prazo menor de entrega. Aqui eu também consigo realizar um filtro do fornecedor que eu não quero que apareça na apuração. Talvez ele já me ligou e já falou: ah, eu não vou ter os produtos para te entregar. Então, eu consigo também remover esses fornecedores. E venho em apurar resultados. Ele vai trazer para mim o nome do fornecedor, de acordo com a minha pesquisa, qual é a data estimada para entrega, dia 20/12, qual é a data de faturamento, dia 2/1, qual a condição de pagamento e quantos produtos foram cotados por esse fornecedor. Aqui, eu consigo visualizar detalhadamente os produtos que eu selecionei. Aqui eu tenho uma ação que ela funciona da seguinte forma: transferir para o próximo fornecedor. Digamos que eu tenho uma cotação onde eu incluí um produto trigo, como exemplo. E aí, o fornecedor Y, que não é o fornecedor demonstração, tem um preço melhor do trigo. Então, eu posso jogar esse produto para o próximo fornecedor Y. No meu caso, como eu não tenho outros fornecedores, então ele me mostra, ó, não encontramos resultados melhores para esse produto. Caso esse produto tenha sido transferido, o sistema, ele também tem como retornar. Vai aparecer outro símbolo, onde você pode retornar esse produto para o fornecedor anterior, que no meu caso eu teria transferido para o fornecedor Y, eu voltaria para o fornecedor demonstração. Vamos retornar aqui nessa tela, fiz as comparações, consigo gerar pedidos. Então, baseado no fornecedor que eu selecionei aqui, porque eu tenho como excluir a apuração do fornecedor, será enviado um e-mail. Esse e-mail vai chegar para todos os fornecedores, independente de ser o que você selecionou para ficar com essa cotação ou não, dizendo para que eles possam observar se a cotação deles foi aprovada ou não. Com uma mensagem: a cotação foi concluída e com isso os produtos foram sorteados. Entre em nosso
nossa plataforma e verifique se você foi contemplado. O fornecedor precisa acessar a plataforma para verificar. Vou gerar esse e-mail. Pedidos criados com sucesso. E aí o status da minha cotação fica como concluída. A partir daqui eu já não consigo mais fazer alterações. Consigo ver o pedido, mostrar os produtos, mas nenhuma outra ação. Também consigo baixar esse pedido e ele vem como PDF para eu ter registrado também no meu computador. Quando eu retorno aqui, a minha cotação está como concluída. Agora nós vamos retornar ao ambiente do fornecedor para que possamos observar como é que está lá, certo? Então, aqui estava como agendada, nós abrimos e ela já está com o status de aberta aqui. E a que a gente acabou de concluir, ela veio aqui com o status de concluída, então eu vou abri-la. Parabéns, esses foram os produtos que você foi contemplado nessa cotação. E aí, eu tenho a opção aqui de baixar o pedido. É baixado como PDF para mim. Nós temos aqui essa que está como pendente de precificação, de acordo com o status do fornecedor, e de acordo com o status da empresa, ela está em aberta. Nós vamos fazer com que ela fique uma cotação encerrada. Retornar aqui na empresa, cotações, para que essa cotação fique como encerrada, eu vou reduzir o tempo dela de data final. Eu vou colocar que ela encerra hoje, dia 14, e que ela encerrou às 9 horas da manhã. Vou alterar aqui, vou salvar. E aqui o status dela tá como encerrado. O meu período final já passou, mas eu não fiz nenhuma ação dentro dessa cotação. Ou seja, eu não abri ela, realizei a apuração de resultados, mandei um e-mail para o meu fornecedor. Eu não realizei a conclusão dela. Então ela fica como encerrada justamente por causa dessa data final. No ambiente do fornecedor, esse status ele também consegue enxergar. Então nós retornamos aqui para o ambiente do fornecedor e a cotação está como encerrada. Ele não consegue fazer nenhuma ação. Caso eu vá no ambiente da empresa, altere as informações e pelo menos faça uma apuração, mesmo que esses preços não foram aplicados na cotação, ela muda para concluída. Retornando aqui o ambiente da empresa, ele com o status de encerrado, eu ainda consigo editar. Talvez eu queira mudar essa data e jogar essa data final um pouco mais para frente, para dar tempo do meu fornecedor realizar essa precificação. Venho aqui, alterei a data e consigo salvar. Essas são as rotinas e funcionalidades do Cotação Web. Em caso de dúvida, nós estamos à disposição, basta acionar o suporte.